Amém. Glória a Deus, estão aí os nossos principais avisos. E nesse culto de ceia nós vamos prosseguir com a nossa exposição do Sermão da Montanha. E hoje nós vamos falar de um assunto muito controverso. Talvez o assunto mais mal compreendido no meio cristão. Ou quem sabe o tema menos praticado por muitos cristãos no contexto pós-moderno. Então, nesta noite, nós falaremos a respeito da prática do jejum, o jejum bíblico. Portanto, convido você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 16. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Palavras do nosso Senhor Jesus. Assim diz o texto: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Apenas até aí, feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos mais uma vez nessa noite. Obrigado, Pai, por esse tempo de comunhão. Obrigado por esse tempo onde a sua palavra, Pai, será pregada, será proclamada amplamente. E nós te pedimos que o teu Santo Espírito conduza as nossas vidas, conduza o nosso entendimento, que possamos, Pai, ter mais fome e sede da sua presença, que o Senhor venha iluminar o nosso entendimento. E se porventura nós temos algum entendimento errado a respeito desse meio de graça, dessa disciplina espiritual, que nesta noite, Pai, possamos receber do teu ensino, para a nossa edificação e para a sua glória. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Você sabe o que é jejum? Jejum bíblico. Se porventura alguém hoje se convertesse ao Evangelho, um novo na fé, chegasse diante de você e perguntasse assim: me explique didaticamente o que é o jejum. Você saberia explicar a essa pessoa de uma maneira direta, de uma forma objetiva? Com que frequência você jejua? Ou você se lembra com exatidão qual foi a última vez que você jejuou diante de Deus? E eu não estou falando de jejum para fazer exame de sangue. Isso não vale. E também não estou falando de jejum intermitente para você tentar perder um pouquinho de peso. Estou falando de jejum para propósitos espirituais. O cristão é alguém que não pode desprezar a disciplina espiritual do jejum, porque de acordo com o texto, Jesus não diz se jejuares, mas diz quando vocês jejuarem. Portanto, isso pressupõe que o cristão é alguém que jejua. Olhando de maneira mais ampla para toda a narrativa bíblica, do Antigo ao Novo Testamento, nós tivemos muitas pessoas que tiveram a prática do jejum. Moisés jejuou, Davi jejuou, Elias, Daniel, Esther, Neemias jejuaram. Os discípulos de João Batista também jejuaram. Os anciãos lá em Antioquia, no livro de Atos, jejuaram. Cornélio jejuou, o apóstolo Paulo jejuou, e o nosso Senhor Jesus também praticou a disciplina espiritual do jejum. Ou seja, o jejum, biblicamente falando, ele tem o seu lugar na experiência da vida cristã. E nessa noite, para sermos mais didáticos, nós vamos trabalhar com duas proposições. A primeira, o que não é o jejum. E segunda, o que é de fato
o jejum bíblico e qual a sua finalidade. Então, antes de tudo, vamos falar sobre o que não é o jejum bíblico, o que não tem nada a ver com o jejum proposto pelas Sagradas Escrituras. Então eu começo com a primeira afirmação dizendo que jejum não é propaganda espiritual, não é um meio de se promover. Jesus deixou isso bem claro no verso 16, dizendo: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Aqui, culturalmente, nós entendemos que no primeiro século, os fariseus, eles tinham o hábito de jejuar 2 vezes por semana. E durante o jejum, eles andavam completamente desarrumados, com as vestes descompostas, com o cabelo bagunçado, com o rosto completamente desfigurado, forçando uma aparência facial de profunda tristeza. E qual era a motivação? Qual era a finalidade? A finalidade era atrair a admiração das pessoas. Eles queriam ser aplaudidos e elogiados em suas práticas espirituais. Então, os fariseus pensavam assim: deixa eu demonstrar que estou jejuando, deixa eu transparecer que eu estou fazendo jejum, para que todos consigam ver o quão espiritual eu sou. Portanto, eles não jejuavam ao Senhor, mas jejuavam aos homens. E tudo isso não passava de uma espiritualidade propagandista. É por isso que Jesus completa dizendo no verso 17: mas você, quando jejuar, unge a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, que te vê em secreto. Portanto, qualquer disciplina espiritual não deve ser praticada de maneira autocongratulatória, mas deve ser praticada de modo sincero, de modo discreto, aguardando a verdadeira recompensa do Pai que nos vê em secreto. Então, o jejum deve ser um assunto privativo entre você e Deus. E eu por isso reforço: o jejum não é propaganda de si. Jejum não é método de autopromoção, não é tráfego pago espiritual em favor de si mesmo. Não é um meio de atrair olhares, aplausos e holofotes, porque nós não jejuamos aos homens, nós jejuamos ao nosso Pai. Portanto, o jejum não tem nada a ver com a aparência, tem tudo a ver com a essência de quem somos diante do nosso Deus. Então esse é o primeiro ponto: jejum não é propaganda espiritual. Agora, em segundo lugar, jejum também, pasmem, não é método de emagrecimento. Pelo menos o jejum bíblico não é método de emagrecimento. Porque pode ser que algumas pessoas pensem assim: poxa, eu estou um pouquinho acima do peso, então eu vou fazer um jejum bíblico para ver se eu entro em forma. Eu vou fazer um jejum para caber dentro daquela roupa que não me cabe mais. É quando a irmã vira para outra e diz: irmã, Deus me abençoou tanto quando eu fiz um jejum, eu estava com 85, agora eu estou com 82. Deus me deu bênçãos, me abençoou. Por isso eu reforço: jejum não é dieta, jejum não é método de emagrecimento, jejum não é criolipólise espiritual, porque o jejum bíblico não tem por finalidade a transformação do homem exterior, mas do homem interior. A finalidade do jejum não é uma mudança estética, mas a mudança ética do nosso coração. Esse é o propósito do jejum. Então, em terceiro lugar, jejum também não é greve de fome, porque greve de fome é protesto político. Greve de fome é modelo de resistência e oposição. E geralmente quem faz greve de fome é porque está reivindicando algo ou querendo que as suas exigências sejam prontamente atendidas. Agora, trazendo para a prática do jejum espiritual, quem somos nós para exigir alguma coisa de Deus? Quem somos nós para tentar colocar Deus contra a parede, para querer de alguma maneira ou outra pressionar o Criador de todas as coisas? E nessa relação com o Criador, nós não podemos nos esquecer que o Senhor é Ele e não a gente. Então jejum não é greve de fome, não é protesto político. Quarto lugar, jejum não é
autoflagelo. Porque autoflagelo é um ato de castigar a si mesmo, de provocar dor em si. E todo autoflagelo, ele inicialmente é motivado por um sentimento de culpa. É quando a pessoa pensa assim: poxa, eu errei demais, eu cometi muitos pecados, então para tentar expurgar os meus erros, para tentar aliviar o peso da culpa na minha consciência, eu vou me castigar, eu vou causar dor em mim, eu vou ficar sem comer, pois assim eu vou pagar a minha penitência e ficar livre dessa culpa insuportável. Então eu repito dizendo que jejum não é autoflagelo. Porque o que me livra, o que livra você da culpa do pecado, do peso do pecado, não é o autoflagelo, mas é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E com isso nós entendemos que as penitências religiosas não têm poder para nos redimir do pecado, mas somente Cristo tem poder e autoridade para isso. Somente Jesus. Então jejum não é autoflagelo. E quinto lugar, talvez esse seja o ponto mais sério na vida de alguns cristãos que praticam o jejum nos dias de hoje. Que é o quinto ponto, que é entender que jejum não é barganha com Deus. Não é. O jejum não é uma moeda de troca. O jejum não é uma atividade de escambo, de permuta. Porque o jejum não é uma indulgência que você paga para obter algum tipo de benefício. Tem gente que infelizmente acha que o jejum é uma tentativa de convencer a Deus a fazer o que a gente quer. Tem gente que pensa que o jejum é uma espécie de pirraça espiritual que a gente faz com Deus. Já viu criança quando quer alguma coisa e começa a fazer pirraça, e vai chorando, e vai fazendo escândalo, e deita no chão, e começa a espernear, na tentativa de que o pai ou a mãe atenda aquilo que ela está querendo. Só que o nosso Deus é um Pai santo, é um Pai justo, e Ele não atende pirraças espirituais. Então o jejum não é uma espécie de barganha, não é a pirraça que a gente faz com Deus. Porque tem gente que pensa assim: nossa Deus, eu vou ficar sem comer até o Senhor me dar o que eu estou querendo. Tem gente que diz assim: nossa Deus, fiquei 1 mês sem comer doce, e o Senhor ainda não me deu o meu iPhone 14 Pro Max 512 GB da cor dourada. O que é isso? Vou repetir: jejum não é barganha. Tem gente que faz jejum para ser aprovado em concurso público. Tem gente que faz jejum para ser aprovado em vestibular. Tem gente que faz jejum para ganhar tipo de sorteio, para ganhar bingo na escola. E tem gente que diz o seguinte: pastor, minha namorada terminou comigo, então eu vou jejuar para que o Senhor traga o meu amor de volta em tantos dias. Eu já expliquei que esse departamento não é do Evangelho. Isso aí é outra coisa, que não tem nada a ver com a gente. Então isso não é jejuar. Entenda uma coisa: Deus não é um ídolo. Eu vou repetir: Deus não é um ídolo. Pois quem geralmente atende desejos em troca de sacrifícios são os ídolos. Quem atende desejos em troca de oferendas, de despachos, são os ídolos, e não o Deus criador de tudo, porque Deus não é o nosso ídolo. Ele é o criador dos céus e da terra, Ele é soberano sobre todas as coisas, e tudo que Ele nos dá de bom é fruto da sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. Então jejum não é barganha espiritual, não é um benefício, ou melhor, um sacrifício em busca de um benefício egoísta. E se não soubermos o significado da prática cristã do jejum, sempre correremos o risco de jejuar de forma errada, com a motivação errada e pelo propósito errado. Então até aqui nós entendemos o que não é jejum, o que não tem nada a ver com jejum bíblico. Agora, gente, nessa transição, nós precisamos afirmar o que é o jejum bíblico e qual é a sua finalidade. E eu começo com uma simples definição a respeito de jejum. E eu digo que jejum é uma abstenção de alimentos temporária e voluntária para nos dedicarmos a propósitos espirituais. E quais seriam esses propósitos espirituais? Em primeiro lugar, dedicar mais tempo à oração
e a meditação das Sagradas Escrituras. Porque o jejum é uma disciplina espiritual diretamente vinculada à prática da oração e à prática da leitura bíblica. Portanto, nós jejuamos para dedicar mais à vida devocional. E é bom enfatizar isso, porque tem gente que diz: pastor, se no tempo do jejum eu vou ficar sem comer, o que eu vou ficar fazendo? Meu filho, comer não é a única coisa na vida, não. Você come para viver e não vive para comer, é diferente. Então, no seu período de jejum, o que você vai fazer? Você vai dedicar mais tempo à oração e à leitura da palavra, porque de nada adianta você separar um tempo para jejuar e ficar todo o período do jejum vendo televisão, jogando videogame, perambulando pelas redes sociais, não perdeu o propósito. Me lembro que quando eu era novo convertido, aprendendo ainda a jejuar, eu me lembro que ao longo do dia, às vezes eu esquecia, ia lá abrir a geladeira, colocava alguma coisa para comer e falava assim: ai meu Deus, eu esqueci que eu estava jejuando. Só aconteceu comigo, né, gente? Pobre de mim, pecador. Mas essa é a grande questão. Se enquanto você jejua, você esqueceu que estava jejuando, é porque no seu tempo de jejum você não estava focado em oração, você não estava focado lendo a palavra e muito menos focado em Deus. Você simplesmente estava sem comer, distraído com as coisas da vida. Então, quando nós jejuamos, é justamente para mergulhar na Escritura Sagrada e dedicar mais tempo em oração diante de Deus. E isso é poderosíssimo. Então, esse é o primeiro propósito espiritual do jejum. Segundo, mortificação da carne e mortificação do nosso ego. Porque quando nós jejuamos, nós estamos dizendo não para um dos nossos apetites mais primitivos, que é a comida. A disciplina do jejum nos alerta contra a nossa falta de moderação nos alimentos. É uma das formas de dizer que o meu estômago não é o meu Senhor. O meu ventre não é o meu Deus, o meu estômago não me governa, quem me governa é o Criador de todas as coisas. É como se no ato do jejum estivéssemos dizendo: Deus não é o pão e o leite que me fazem viver, mas é o Senhor. Eu estou de pé não por causa do feijão e do arroz, mas eu estou de pé porque o Senhor me sustenta todos os dias com a sua forte mão. Conforme nos ensinou o Senhor Jesus, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o jejum tem o propósito de mortificar a nossa carne e o nosso ego. Terceiro lugar, o jejum tem por propósito quebrantamento e discernimento espiritual. Como eu já disse, jejum não é autopropaganda. Jejum é autoquebrantamento. É quando em arrependimento decidimos nos humilhar diante de Deus. O jejum correto envolve um pensamento íntimo de arrependimento e um coração curvado diante do Pai, porque esse ato de jejum nos arranca de uma sonolência espiritual. Por isso a prática do jejum é propícia em tempos de crise, em tempos de profunda tristeza, e principalmente quando precisamos tomar uma decisão e discernir a vontade de Deus para as nossas vidas. E como é que esse discernimento ele acontece? Ele acontece porque primeiro o jejum ele mortifica a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, e junto com a nossa natureza pecaminosa começam a morrer as nossas opiniões, os nossos achismos. O jejum remove das nossas vidas todo o entulho da carnalidade, depois quebranta a nossa alma. Então o jejum promove o enfraquecimento do corpo e o quebrantamento da alma, para que o nosso espírito humano esteja mais aguçado e alinhado em harmonia com o Espírito Santo de Deus. E isso gera discernimento espiritual, ou se você preferir, gera sensibilidade espiritual. E sensibilidade espiritual é uma condição de estar atento ao que Deus está falando. Isso é sensibilidade espiritual. Então o jejum, ele deixa o nosso corpo mais alerta para prestar atenção no que Deus está dizendo. Porque do contrário, quando nos empanturramos de tanta comida,
O nosso corpo fica ocupado demais consigo e não consegue prestar atenção em mais nada, porque o corpo fica focado apenas em si, tentando metabolizar tudo aquilo que ele recebeu. Quando estamos cheios de comida, o nosso corpo fica sonolento, preguiçoso, fica desatento. Assim como eu dei o exemplo de manhã, por exemplo, quando você vai fazer um vestibular, ninguém come uma feijoada antes de fazer um vestibular, porque senão você não vai ficar com atenção total, vai te dar sono, vai te dar aquela malemolência, aquela alcalose pós-prandial, você vai sofrer com os efeitos da feijoada. Então, antes de um vestibular, a gente não come uma feijoada, a gente faz uma refeição mais frugal, uma refeição mais leve. Por quê? Porque eu preciso prestar atenção, eu preciso estar em estado de alerta para a prova que vai ser realizada. E não é diferente na nossa relação com Deus. O jejum nos coloca em estado de alerta para prestar atenção. Pastor, prestar atenção em quê? Prestar atenção e receber as direções que Deus nos dá na sua santa palavra. Então o jejum nos faz prestar atenção em Deus. Às vezes você precisa tomar uma decisão muito importante e precisa de um direcionamento que vem do alto. E nesse caso, o quebrantamento e a sensibilidade espiritual são fundamentais para discernir a vontade de Deus para a sua vida, para que você esteja atento ao que Deus está falando. Mas não para por aí. O jejum também tem o propósito de nos levar para mais perto de Cristo Jesus, de nos deixar mais perto do nosso Senhor e Salvador. E eu falo isso com base no texto de Mateus 9, versos 14 e 15. Eu quero ler para vocês, que diz assim: Então os discípulos de João chegaram a ele perguntando: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: Por acaso os convidados para o casamento podem ficar tristes enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Esse texto nos ensina que o jejum expressa um grande desejo de estar mais perto de Jesus. Porque enquanto o noivo estava com os discípulos, enquanto Jesus estava com eles, perto deles, eles não precisavam jejuar. Mas a partir do momento em que o noivo foi tirado, em que Jesus foi assunto aos céus, eles passaram a jejuar por saudade do noivo, dizendo: Ora vem, Senhor Jesus. Portanto, o jejum expressa um desejo de estar perto de Cristo, expressa uma profunda saudade que temos do nosso noivo. É como se estivéssemos dizendo: nós estamos com tanta saudade do noivo, que é Cristo, que nós não queremos nem comer enquanto não estivermos perto dele novamente. Então o jejum é uma confissão do quão distantes nós estamos de Cristo. É uma forma de expressar saudade e o desejo de estarmos perto dele novamente. Portanto, quanto mais perto de Jesus, de menos jejum vamos precisar. E quanto mais distantes dele, mais precisaremos jejuar. Sabe quando você se sente um pouco longe de Deus? Se sente distante, meio que desconectado de um relacionamento íntimo com Ele? É aí que você precisa jejuar, porque o jejum expressa saudade, expressa um desejo de estar perto do noivo novamente. Em quinto lugar, como propósito espiritual para o jejum, nós temos a mudança de vida. O jejum tem a propósito de mudar as nossas vidas. Infelizmente, algumas pessoas pensam assim: uai, pastor, eu pensei que o jejum era para mudar a Deus. Eu pensava que o jejum era para persuadir a Deus, para convencê-lo a me dar alguma coisa. Não. O jejum não tem poder para mudar a Deus, porque a Bíblia diz que Deus é imutável. O próprio Deus diz, por intermédio do profeta Malaquias, o seguinte: eu, o Senhor, não mudo. Em Tiago capítulo 1, a palavra diz que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. E o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Portanto, Deus é imutável.
Então, na disciplina espiritual do jejum, quem sofre a mudança somos nós e não o Senhor, porque Ele é imutável. Ou seja, antes ou depois de jejuarmos, Deus permanece o mesmo, as suas promessas permanecem as mesmas, o seu amor continua o mesmo. Então, quando jejuamos, o fazemos para a nossa própria mudança e transformação. Por quê? Porque nós é que precisamos mudar e nos alinhar ao padrão de Deus, e não o contrário. Então o jejum tem o poder de nos mudar. Sabe por quê? Porque além da relação espiritual com o jejum também é uma ferramenta de autoconhecimento. O jejum revela quem de fato nós somos. Ele traz à tona o resquício adâmico que ainda existe dentro de nós. Por exemplo, tem pessoas que quando ficam um longo período sem comer, elas ficam irritadas, elas ficam nervosas. Conhece alguém assim? Pois bem, a questão é que não foi a privação de comida que te deixou irritado, que te deixou nervoso. A privação do alimento só revelou o que já estava dentro de você. Você é assim na sua carne. Pessoas que às vezes dormem pouco, têm privação de sono e ficam mal-humoradas. Só que não foi a privação do sono que te deixou mal-humorado. A privação do sono só revelou o que estava escondido dentro de você, trouxe à tona. Pessoas que enfrentam grandes problemas e ficam descontroladas, ficam agressivas. Isso significa que os problemas simplesmente revelaram o verdadeiro eu dessa pessoa. E a pergunta que eu faço nesta noite é: quando as circunstâncias te apertam, o que é que sai de dentro de você? O que é revelado na sua natureza humana? O que os problemas, as dificuldades e privações revelam ao seu respeito? Entenda isso. O jejum tem o poder de nos mudar, porque ele também é uma ferramenta de autoconhecimento, pois ele nos revela quem de fato nós somos. Ele traz à tona aquilo que estava escondido. Ele revela aquilo que está de errado em nós, para que haja arrependimento e transformação pela graça de Deus. É por isso que quando nós lemos o capítulo 58 do profeta Isaías, que fala sobre o jejum que agrada a Deus, o texto vai dizer que esse jejum que agrada a Deus deve vir acompanhado de arrependimento e de um desejo por uma vida reta. Ou seja, isso é mudança de vida. Portanto, eu quero reforçar a definição do jejum bíblico. Jejum é uma abstenção de alimentos temporária e voluntária para nos dedicarmos a propósitos espirituais. E talvez uma das definições de jejum que eu mais amo, que eu mais gosto, que é também uma definição apresentada por outros pregadores, importantes pregadores como John Piper, como Hernandes Dias Lopes, é a definição de que jejum é fome de Deus. Talvez essa seja a mais simples, a mais objetiva e a mais significativa definição do que é o jejum bíblico. Jejum é fome de Deus. É quando eu decido temporariamente não me alimentar de mais nada para poder me alimentar somente de Deus. É quando nós afirmamos dizendo: Deus, eu tenho tanta fome por Tua presença, eu tenho tanta sede por Tua manifestação, eu tenho tanta fome por Tua palavra, que eu não quero por enquanto me alimentar de mais nada senão do Senhor. Portanto, o jejum é fome de Deus. E por ser fome de Deus, nós entendemos que jejum não é apenas ficar sem comer, mas esse jejum bíblico acaba se tornando uma espécie de substituição alimentar, porque eu estou temporariamente abrindo mão do pão da terra para provar unicamente do pão vivo que desce do céu. Eu estou abstendo de algo bom para obter algo melhor, que é Cristo, porque é Ele quem sustenta a minha vida. Então no nosso meio pode surgir a seguinte indagação: pastor, por quanto tempo eu devo jejuar? Por quantas horas? Eu te respondo com uma outra pergunta: qual é o tamanho da sua fome por Deus?
Porque para saber por quanto tempo você precisa jejuar, vai depender de uma série de fatores. Vai depender da sua capacidade física, da sua restrição de saúde, vai depender do tamanho da fome que você tem por Deus, vai depender da distância que você se encontra dele, ou de quanta saudade você sente do noivo. Vai depender de quão perto você deseja estar de Jesus. E eu quero concluir reafirmando que jejum não é propaganda espiritual, não é método de emagrecimento. Jejum não é greve de fome, não é protesto político, não é autoflagelo. E principalmente, jejum não é barganha com Deus. Não é escambo, não é moeda de troca, não é sacrifício em troca de um benefício egoísta. Mas nós entendemos que jejum é uma disciplina cristã. É um exercício espiritual que promove o enfraquecimento da carne e o quebrantamento da alma, para que o nosso espírito esteja mais aguçado e alinhado ao Espírito Santo de Deus. É o jejum que nos auxilia nesse processo de santificação, de maturidade, de crescimento espiritual. Portanto, se nesta noite você se sente um pouco distante e desconectado do Pai, se você sente saudades de um relacionamento íntimo com Jesus, se você sente um profundo desejo de estar mais perto do noivo, se você tem fome de Deus, então significa que para você é tempo de jejum, para você é tempo de oração, para você é tempo de mergulhar nas Sagradas Escrituras, é tempo de quebrantamento, é tempo de consagração. Mediante a consciência de que o jejum não vai mudar a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nessa relação, sou eu que preciso mudar, sou eu que preciso me alinhar ao coração dele, sou eu que preciso estar mais perto do caráter de Cristo. Portanto, eu jejuo para poder me conhecer, para poder revelar nas minhas entranhas aquilo que está de errado, para que haja arrependimento, para que haja santificação, para que haja maturidade, para que haja crescimento, para que haja progressão espiritual para a glória de Deus Pai. Não para que haja perfeição no tempo presente, porque isso é impossível. Mas nós cremos mediante a Escritura que a perfeição virá do dia em que o nosso Senhor se revelar com poder e glória e voltar para nos buscar. Aonde será dia perfeito para todos nós. Mas até lá, nós precisamos entender, se o nosso Senhor Jesus jejuou, nós também não podemos negligenciar essa prática tão importante. E se porventura você tem alguma outra dúvida relacionada ao jejum, me procura no final do culto, eu vou ter a alegria de conversar com você e quem sabe esclarecer alguma indagação, algum questionamento, mediante a luz das Sagradas Escrituras. E nesse entendimento eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você possa fechar os seus olhos e abrir o seu coração, que você possa olhar para si e tentar lembrar qual foi a última vez que você jejuou. Como anda a sua fome pela palavra de Deus? Como anda a sua fome pela presença de Jesus? A que distância você está do seu noivo? Será que você tem andado longe, 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 que não consegue mais discernir a vontade de Deus revelada na Escritura para a sua vida? Ou será que você está numa fase tão boa, que você está tão perto dele, tão perto, que você não está precisando jejuar nessa temporada? Que você faça um exame de si mesmo. Pai, nessa noite, nós como igreja, nós queremos te pedir perdão, Pai. Nós nos arrependemos diante de Ti. Perdoa a nossa fraqueza. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa às vezes a nossa falta de sensibilidade espiritual, porque às vezes na agitação do dia a dia, no barulho ensurdecedor das nossas muitas agendas, inconscientemente às vezes a gente acaba se afastando do Senhor, Pai. Mas nessa noite nós te pedimos perdão. E nós alimentamos na alma um sincero desejo de nos aproximar novamente do Senhor, Pai. Entendendo que o jejum não é uma moeda de troca, e não é uma tentativa de te colocar contra a parede, para que o Senhor faça alguma coisa por nós. Porque tudo que mais precisávamos, o Senhor já fez na cruz do Calvário.
e somos eternamente gratos pelo teu sacrifício, Deus. Portanto, nessa noite, transforma o nosso entendimento, muda o nosso coração, e que o Senhor possa nos atrair com cordas de amor, arrancando de nós toda a casca da religiosidade, da frieza, da apatia. Aquece o nosso coração, lava a nossa alma, incendeia o nosso entendimento, ó Pai. Nós queremos mais e mais da Tua presença, nós queremos mais do Teu Espírito, nós temos fome da Tua palavra. Faz-nos santos, Senhor, como Tu és santo. Nós queremos ser como Tu és, Pai. É o nosso desejo nessa noite, para a Sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para você que está aqui essa noite, ainda de olhos fechados, eu quero te convidar a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé no meu coração. Portanto, agora eu me arrependo dos meus pecados. Eu creio com o coração, confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém. E ainda de olhos fechados, aí mesmo no seu lugar, eu quero perguntar se nesta noite você se identificou com essa oração, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você possa levantar sua mão bem alto. Se nessa noite você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, aí mesmo no seu lugar, levante a sua mão bem alto, porque nós queremos orar por você e orar com você, para a glória de Deus Pai. E sendo assim, eu entendo que todos nós temos certeza da vida eterna. Quem tem certeza da vida eterna aí? Então, glória a Deus. Amém. Então agora nós vamos passar para o momento da ceia, onde a mesa está posta, onde nós vamos desfrutar dos benefícios da comunhão, garantido pelo sacrifício de Jesus. E a ceia do Senhor tem tudo a ver com a mensagem que foi ministrada, porque nós entendemos que jejum é fome de Deus. E quando nós olhamos para os elementos da ceia, o pão representando o corpo de Cristo e o cálice representando o seu sangue que foi derramado naquela cruz, também nos fala de uma alimentação, aonde essa ceia supre as nossas fomes existenciais mais profundas, mediante a consciência do que foi o sacrifício de Cristo por cada um de nós. Esse é o banquete de Deus. Nós temos fome disso. Se de um lado o jejum fala de autoquebrantamento, de uma ferramenta para que possamos nos conhecer, a ceia do Senhor também é um ambiente propício, onde nós seguimos a instrução do apóstolo Paulo, que diz que cada um examine a si mesmo. Esse é o momento que, em comunhão, em unidade e diante do nosso Pai, nós temos liberdade para discernir o corpo de Cristo, para realizar esse autoexame. Pastor Douglas, mas se eu encontrar alguma coisa errada na minha vida, e se eu me deparar com algum pecado, meu irmão, a solução bíblica para isso é arrependimento. Que no ato do autoexame, se porventura você identificou alguma coisa errada na sua vida, se arrependa em nome de Jesus Cristo, porque em Cristo está o perdão dos pecados. E após se arrepender, coma do pão e beba do cálice, porque essa é a instrução do apóstolo Paulo. Ele diz: examine a si mesmo, e, tem uma partícula aditiva, e coma do pão e beba do cálice. Não fique de fora desse banquete. Se você tem fome de Deus, se você tem o desejo de ter saciado as suas fomes existenciais na alma, então participe da mesa, porque a mesa está posta. É para todo aquele que nasceu de novo. Portanto, para você que já desceu as águas do batismo, os nossos voluntários estarão servindo os elementos da ceia neste momento.
E enquanto a ceia é servida, você pode fechar os seus olhos e fazer o seu autoexame para ver se você tem discernido o corpo de Cristo, se você tem vivido em comunhão com a igreja, ou se você tem sido apenas um frequentador de culto aos domingos. Feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Teu sangue leva-me além, em todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Você pode agora comer do pão. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Você pode agora tomar do cálice e vamos celebrar ao Senhor. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você é livre pelo sangue. Aleluia. Eu sou livre. Mais alto, diga isso. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados,
igreja, dizendo: eu sou livre. Pelo poder do sangue de Cristo. Obrigado, Senhor. Encha seu pulmão de ar e declare isso, dizendo: eu sou livre. Oh, obrigado pelo teu sacrifício, Senhor. Nada além. Você pode aplaudir ao Senhor no seu lugar. Nós te adoramos, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Aleluia. Glória, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Oh. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem tem fome de Deus aí? Quem aprendeu um pouquinho mais sobre jejum? Glória a Deus. Então não se esqueça, viu? Se sua namorada terminou com você, você pode orar, mas não ore nessa esperança. Que Deus nos abençoe nessa jornada da vida cristã e que possamos fazer bom uso dessas ferramentas, desses meios de graça que o próprio Deus nos confiou, para que eu e você possamos desfrutar de todos os benefícios do sacrifício de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Você vai em paz, tenha uma semana abençoada para a glória de Deus Pai. Deus abençoe.